Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no Apocalipse, o módulo 17, o juízo sobre o reino das trevas. Esta é a parte primeira. O nosso objetivo é compreender a queda de Satanás, a sequência e justaposição dos juízos que estão por vir. Então nós vamos dar uma olhada geral sobre todo o cenário para compreendermos o que está acontecendo depois do arrebatamento da igreja. Nós estamos trabalhando no capítulo de número 6 do Apocalipse, o 12 e o 13. O 6, o 12 e o 13, eles dão o escopo dos juízos que estão por vir depois do arrebatamento. Lembrando que o capítulo 12, ele retoma a história desde o nascimento de Jesus até depois do arrebatamento. E o capítulo 13, ele pega o início também do movimento dos tempos para a chegada dos juízos. Nós vamos observar alguns textos bíblicos que são base para nós. O primeiro está em Apocalipse, o capítulo 12, o versículo 8 e depois o versículo de número 10. Todavia, não prevaleceram. Quem não prevaleceu? O diabo e os seus anjos, eles não prevaleceram. Nem mais se achou o seu lugar no céu, o lugar deles. Por que que não achou? Porque a igreja assumiu esse lugar. Ela subiu e Satanás e seus anjos tiveram que descer. O verso 10, então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Observa, o acusador, ele cai. Mas a partir desse momento, desse evento, e esse evento é depois do arrebatamento, o Senhor, a salvação chega. Que salvação? No período da igreja, a chamada dispensação da graça é a salvação do espírito humano. Depois, no arrebatamento, é a salvação do corpo humano. A igreja receberá corpo glorificado. E depois é a salvação da terra, a recuperação da terra da mão do inimigo. E vem a autoridade do nosso Cristo. Nós já usamos a autoridade de Jesus, pois ela é uma autoridade sobre todo nome. Mas aí vem a pergunta: se Cristo tem toda a autoridade, por que a ênfase agora da autoridade de Jesus? Observa, Jesus, ele tem no céu algumas funções. Ele é o rei, ele é o sumo sacerdote e ele é o intercessor. Como sumo sacerdote e intercessor, ele está agindo naquilo que é a sua função. Mas como rei, ele está sentado à direita do Pai e permanece durante todo o período até que seja colocado os inimigos dos seus pés. Lembra o primeiro mártir, Estevão, quando ele morre, Jesus se levanta para recebê-lo. Então seria esse o ato de Jesus receber os santos. Mas do ponto de vista do reino, ele está sentado. Por quê? Hebreus, capítulo 1, é colocado que Jesus está sentado, Deus o Pai o colocou desse modo, até que o Pai coloque todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. E esse ato de colocar os inimigos debaixo dos pés se dá quando a igreja é arrebatada, o corpo de Cristo se forma no céu, Cristo cabeça, os membros do corpo, e aí o Senhor se levanta para executar os juízos que virão após o arrebatamento da igreja. E Satanás, ele é derrubado. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi. Nós estamos no capítulo 6 do Apocalipse, o verso 1. E ouvi um dos 4 seres viventes, lembra dos seres viventes?
cabeça de leão, cabeça de carneiro, ou novilho, cabeça de homem e cabeça de águia. Esses seres viventes, eles estão em todo lugar em que Jesus se faz presente. É como se fosse a guarda pessoal de Jesus Cristo, a expressão da sua glória. Esses seres viventes dizem, vem. E no verso 2, vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este cavaleiro de Apocalipse no capítulo 6 não é o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19. Ambos são cavalos brancos, mas no capítulo 19 é a volta visível de Jesus. No capítulo 6 é a besta, que é dada a ela a autoridade para operar nesse período que vai depois do arrebatamento até entrar na 70ª semana de Daniel, o dia do Senhor, e chegar à batalha de Armagedon, quando Jesus volta e coloca um fim neste estado de coisa. E Apocalipse, o capítulo 13, o versículo 1, neste capítulo, a mesma besta que nós vemos no capítulo 6, a cavalo, ela emerge do mar, uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Esta besta, ela sai do mar, em Apocalipse capítulo 17, o mar representa povos, raças, línguas e nações, portanto, esta besta sai do meio das nações, do meio dos homens, é um homem que vai se levantar e vai receber o poder da besta e reinar sobre 10 reinos. Estes são os nossos textos base. Nós vamos, no movimento da revelação, ver uma caça que afronta, o dragão expulso para a terra, e vamos olhar de novo os estágios da queda de Satanás. Primeiro, uma história do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 10, dizendo: Cuxi também gerou a Nírode, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Agora vem um detalhe interessante e necessário para entendermos a caça. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nírode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinai. Por que esta ênfase de que ele era poderoso caçador diante do Senhor? O que é uma caça preciosa? Quem sabe ele caçando, ele poderia caçar leão, elefante, rinoceronte, búfalo, boi, qualquer tipo de animal, os menores, cervo, veado. Ele poderia caçar codornizes, enfim, há uma vasta gama de animais que caçadores usualmente gostam de caçar e tem isso como prática esportiva. Mas eu pergunto para você, qual é a caça mais preciosa do universo? De novo, qual é a caça mais preciosa do universo? Por certo, nenhuma supera o ser humano. Por quê? Jesus disse: a alma de um homem vale mais do que o mundo inteiro. Então, a caça mais preciosa do universo é o ser humano. Por quê? Jesus disse, ele vale mais do que o mundo inteiro. Mas por que ele tem esse valor? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Este é o valor intrínseco do ser humano. Ora, o reino das trevas, ele estaria atrás do quê? Caçar o homem. Lá no Jardim do Éden, nós vemos a serpente espreitando a mulher, enganando-a, fazendo ela convencer o homem a comer do fruto proibido, e temos a tribulação que temos até o dia de hoje.
Então, Satanás, ele odeia o ser humano e ele quer caçar o ser humano. Então, Nirod é um poderoso caçador, ele caça seres humanos. E o que seria caçar seres humanos? É óbvio que não pode ser simplesmente matar um ser humano. Não seria essa a prática esportiva desse caçador. Quando nós voltamos para Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, diz assim, haverá inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendente da serpente, a descendente da mulher. Então, a serpente tem uma descendência. E lá na frente diz que a serpente comerá do pó da terra, e o homem vai virar pó. Quer dizer, a serpente come da morte do homem, ela se alimenta da morte do homem. Por isso que Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, porque ela se alimenta da morte do homem. Agora, observe, quem é a semente da serpente? Quando nós vamos para Mateus capítulo 13, nós encontramos o joio no meio do trigo e Jesus declara que o joio são os filhos do maligno. Para ser filho de Deus, o que nós temos que fazer? Receber Jesus como Salvador. Para ser filho do maligno, o que precisa ser feito? Algum tipo de iniciação espiritual para que isso possa acontecer. Então, este caçador é um homem que tenta vincular seres humanos ao reino das trevas por algum tipo de ascendência espiritualista, porque a serpente deu essa proposta para a mulher. Ele disse que se comesse do fruto proibido haveria de conhecer o bem e o mal. E ela parte do princípio de que o homem precisa alcançar um conhecimento superior para ser igual a Deus, e aí ele cria estágios de evolução para o homem chegar nesse ponto máximo. Isto é o que Nirod fazia, porque ele estava construindo a Torre de Babel. Agora, observa, quando nós vamos assistir filmes, eu ia muito ao cinema na infância, aos 10 anos, por ali, década de 70, e nessa época, o filme de maior bilheteria era do Faroeste, Bang Bang. E como que funcionava o filme do Bang Bang? O mocinho tinha um revólver Magnum 44 com 6 cartuchos de bala. Ele tinha um rifle com 15 tiros. Mas quando ele matava um ser humano, era um tiro no meio da testa e pronto, está morto. Mesmo tendo 15 balas na espingarda e 6 balas no revólver, era um tiro no meio da testa e matava. Quando nós vamos para os filmes da década de 80, o que nós vemos? Não era um tiro, era um tiro de metralhadora, 300 balas por segundo, ou 150 balas por segundo. O homem virava uma peneira na hora de morrer, e assim ele morria. Era a década de 80, o homem tinha que morrer virando uma peneira. Quando você chega na década de 90, não basta morrer, tem que matar ele com tiros de metralhadora, transformar ele numa peneira e depois explodir o carro que ele está, para ele virar em 1000 picadinhos. Depois, lá pela década de 2000, aí não basta matar o homem, tornando ele uma peneira, não basta explodir o carro, fazendo o corpo dele fragmentar-se, depois colocar fogo e fazer ele se queimar, mas depois de enterrado ele ainda volta à vida como um zumbi. O que significa isso? A gana, o ódio de Satanás em relação ao homem, a expressão da imagem de Deus. Isso Nirod fazia. Ele era um poderoso caçador. Nirod foi neto de Cão, bisneto de Noé. Cão foi o filho que descobriu a nudez de Noé, quando Noé estava nu, em estado de embriaguez. Cão, vendo a cena, ele conta aos seus irmãos e denuncia a nudez do seu pai, ao invés de cobri-lo. E ele é amaldiçoado por causa desta atitude.
É importante notar que a maldição recai não sobre Cão, mas sobre Canaã, porque o ato de gravidade de Cão é tão grande que a própria a descendência dele é rejeitada, o que provavelmente significa que Cão, ele vendo seu pai nu e bêbado, ele pode ter praticado ato sexual contra o seu pai, e isso foi a grande afronta que ele causou ao seu pai, que levou ele e a sua descendência a ser amaldiçoada. Cão, ele teve outro filho chamado Cuxi, que teve Nírode. Nírode exercia a arte de caçar almas humanas. Poderoso caçador de almas humanas. E é interessante que quando o tempo voa e chegamos no Apocalipse, no capítulo 18, no período depois do arrebatamento, falando da queda da Babilônia, e Nírode, ele deu origem a Babel, que vai ser a Babilônia, que vai aparecer no tempo do fim, lutando contra o povo de Deus. No capítulo 18, nós encontramos praticamente um shopping center, tal o volume de mercadoria que era negociada pelos mercadores da terra. E a lista da mercadoria é ouro, prata, pedras preciosas, púrpura, madeira, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros. E aí a lista continua dizendo: escravos era um tipo de mercadoria daquela época. Nós estamos falando depois do arrebatamento da igreja. Então, depois do arrebatamento da igreja, nós estamos encontrando esse tipo de mercadoria. Deixa eu só acertar uma coisa aqui. Nós estamos encontrando esse tipo de mercadoria, mas não para aí. Continua dizendo, até almas humanas. Almas humanas é a caça de Nírode, que é ligar o ser humano a entidades espirituais, invisíveis do mundo das trevas. Então, o sentido de caçar diante do Senhor ou vender almas humanas está diretamente ligado ao seu vínculo com o reino das trevas, na condição de iniciados que almejam elevar o seu conhecimento como fonte de poder, a mesma fonte que a serpente propôs ao primeiro casal no Jardim do Éden, quando ela disse: se você comer do fruto do bem e do mal, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí inicia esse sentido de que o homem tem que evoluir no seu conhecimento e ascender. Vamos ver aqui. Em Babel foi edificada uma torre, cujo topo deveria tocar o céu. Quando nós lemos a história, logo depois de Nírode, a construção dessa torre, e essa torre para tocar o céu, a ideia aqui não é tijolo sobre tijolo, tijolo sobre tijolo, para passar a estratosfera e chegar no espaço sideral. Não é nada disso. Porque não é possível. Depois de uma certa altura, o ar é rarefeito, o homem não consegue estar ali naquele lugar. A ideia era criar uma torre como um observatório celestial para estudo e movimento das estrelas, movimento dos astros, permitindo toda sorte de adivinhação, inquirição astrológica e obras de feitiçaria. Era nesse processo que se vendia a alma humana e ela se ligava a essas forças espiritualistas que vai fazer essas ligações com esses seres das trevas. O objetivo desta torre era aglutinar todos os povos em um único lugar de peregrinação. É importante nós lermos Gênesis, o capítulo 9,
uma das ordens mais importantes de Deus para a humanidade. Está registrada no verso de número 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. A ideia de Deus para o planeta Terra era os homens se distribuírem entre as terras, nos lugares distantes, cada povo, o seu agrupamento, e ali constituindo a sua identidade nacional e se tornando uma nação. A ideia de Nírode e dessa torre era impedir esse espalhar na terra, fazer um ajuntamento, e nesse ajuntamento eles estavam se rebelando contra Deus. É por isso que quando Deus desce e olha o que está acontecendo, ele resolve fazer uma intervenção. Porque se ele não intervisse, ele teria que fazer como foi no dilúvio, quando os homens se reuniram e se levantaram contra Deus, construíram uma sociedade fora da presença de Deus, contrário à vontade de Deus, às ordens divinas, e chega ao ponto em que Deus tem que intervir com destruição total. Para evitar isso, Deus confunde a língua daqueles homens. Ao confundir as línguas, eles são obrigados a se separar um dos outros. E aqui nós temos uma questão importante. Nós estamos vendo o processo de globalização e multiplicação do conhecimento. Em parte, isso é o cumprimento da profecia de Daniel, no capítulo de número 12, o versículo 4, quando diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Observa, nós estamos falando do tempo do fim. O advento da internet, ela se dá no ano de 90. A internet foi inventada antes, desde 1950. Já estava trabalhando nos mecanismos da internet. Mas em 1990 ela ganha um boom, e ela expande por todo o mundo. E esse advento da internet, por trás dele tem uma multiplicação do conhecimento. E observa que a multiplicação do conhecimento, ela tem uma meta a ser alcançada do ponto de vista do reino das trevas. E esta meta é o número 666. Por quê? Porque aquele número, quem não o tiver, não poderá comprar e nem vender. Significa que ele controlará todo o dinheiro digital do mundo, e quem não estiver dentro do sistema não poderá comprar. Então, para chegarmos naquele nível, o conhecimento tem que se multiplicar antes daquela época. Portanto, agora, na época em que nós estamos vivendo, antes mesmo do arrebatamento da igreja. Então, este movimento da multiplicação do conhecimento é uma evidência da volta eminente de Jesus Cristo. Mas observa um detalhe. Quando Jesus ele olha para Babel e percebe que os homens estão fazendo algo contrário à vontade de Deus, qual é a atitude de Jesus? A atitude de Deus? Separar pela mistura das línguas. Eles não se entendiam mais e aí tiveram que cada agrupamento linguístico ir para uma determinada região, e assim se distribuiu a 70 nações depois do arrebatamento. Observa, a internet, ela está quebrando as diferenças de língua. Hoje você pega qualquer texto em qualquer língua e você traduz ela para o português. Então, a internet está fazendo o oposto do que Deus fez. Deus misturou a língua, a internet está unificando as línguas. Por isso que ela caminha para a marca da besta. Porque o homem pode aprender línguas naturalmente, mas a internet dá isso pronto. Ele nem sabe o que ele está lendo na língua original. Ele lê tudo na língua dele, em português. Tem alguém no meio do caminho, uma máquina, fazendo esse artificialismo de tradução. Então, essa situação de Nírode, de Babel,
vai refletir nos juízos que vão cair depois do arrebatamento da igreja. Então vamos recapitular a cena que estamos observando. No capítulo 6, veio, pois, o cordeiro, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. No capítulo 5. E, na consequência, Satanás é expulso para a terra. Por quê? Porque ele foi expulso a hora que a igreja foi arrebatada e subiu aos céus. Há uma porta que vai se abrir, a igreja vai entrar, e quando ela entra onde está o trono de Deus, o cordeiro diante do trono, 24 tronos em volta, e nesse concomitante a essa cena que nós estamos vivenciando logo depois do arrebatamento, Satanás está caindo para a terra. O trono está armado no capítulo 4, o trono de Deus. Capítulo 4 do Apocalipse, o verso 2 e 3. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e esse que se achava sentado era semelhante no aspe, a pedra de jaspe e a de sardônio. Ok. Então nós temos o trono armado, esperando a igreja que vai ser arrebatada. A igreja cruzou 2000 anos de história. Jesus havia dado uma promessa à igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam no mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Então, desde Paulo, desde João, desde a igreja primitiva, há uma promessa que a volta de Jesus era eminente. A eminência, ela não é uma eminência do ponto de vista das gerações, porque já se passaram 2000 anos de história, e alguém pode dizer assim: César, 2000 anos de história e Jesus diz que é breve. Muitas pessoas respondem da seguinte maneira: para Deus 1000 anos é como um dia. Então, 2000 anos de história teria passado dois dias. Mas isso é a matemática de Deus, a maneira dele perceber o tempo. Nós não percebemos o tempo dessa maneira. Então, veja bem. Aqui está Paulo, ok? Aqui está Martinho Lutero. E aqui está eu ou você. Então temos aqui Paulo, temos aqui Lutero e temos aqui nós. Temos aqui nós, ok? Agora observa, de Paulo até hoje passaram-se 2000 anos de história, ok? Eu não sei quanto tempo dá de Lutero até hoje. Lutero, deixe-me ver, 1400, 1500, por ali, 1400, 2000, 1600, vamos pôr aqui 600, 700 anos. Lutero com 700 anos. É o tempo que levou Jesus para chegar até hoje. E nós aqui estamos aguardando esse tempo, ok? Agora eu pergunto para você, quantos anos Paulo viveu? Vamos colocar que Paulo viveu muito. Vamos colocar que ele viveu... Vamos colocar aqui que Paulo viveu 60 anos. Quantos anos Lutero viveu? Não sei, mas vamos colocar que Lutero viveu 60 anos. Quanto tempo nós podemos viver aqui? Vamos dizer que a nossa expectativa de vida por causa da pandemia também vai a 60 anos. Agora note, depois de 60 anos, o que acontece?
vem a morte. Ok? Se vem a morte, o que acontece depois da morte? O tempo para de contar, porque o sol não faz volta no mundo dos mortos. O tempo só conta para os vivos. Então, Paulo viveu quanto tempo? Para efeito de raciocínio, 60 anos. Lutero viveu quanto tempo? Para efeito de raciocínio, 60 anos. Nós podemos viver quanto tempo? Para efeito de raciocínio, 60 anos. Se nós morrermos, qualquer um destes, e acontecer o arrebatamento com a consequente ressurreição, e eles se despertarem, quanto tempo passou entre a morte e a ressurreição? Nada. Nada. Seria o equivalente a você dormir e acordar de manhã cedo. O tempo não contou para eles. Então, a volta de Jesus está linearmente perto de todo o ser humano. Porque quem morre em Cristo, o tempo para de contar. E quem está vivo não vai chegar no tempo de superar, vamos dizer aí, 120 anos. E aí vem a ressurreição e ele vai... Então, no período de vida de cada indivíduo, há uma proporcionalidade da volta de Jesus. Por isso Jesus pode dizer, eu venho sem demora, porque a vida passa muito rápida, passou para Paulo, passa para todos, passa por nós. Nesse tempo em que vai acontecer o evento da promessa, em que o Senhor vai guardar a sua igreja através do arrebatamento, se cumpre Daniel capítulo 12, o versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Entenda, Miguel, ele é responsável, por todo aquele que está escrito no livro da vida, portanto inclui a igreja e principalmente Israel. Ele é o príncipe de Israel, mas ele tem a incumbência de guardar a igreja. Entenda, a batalha pelo arrebatamento, ela não está começando agora. A batalha pelo arrebatamento, ela acontece desde a morte e ressurreição de Jesus. Porque no capítulo 12 de Apocalipse, a mulher vestida de sol está à espreita da mulher grávida, o grande dragão está à espreita da mulher grávida vestida de sol, esperando arrebatar, capturar, matar o filho dessa mulher, que é Jesus. Jesus, ele não é arrebatado, ele é elevado aos céus. Quem vai ser arrebatado é o corpo de Cristo, a igreja, a última geração. Como é essa igreja? É o corpo de Cristo. Por isso que é dito que o Filho será arrebatado, porque tudo representa Jesus. Jesus está em todos. Então, o príncipe vai se levantar e ele está lutando desde aquele período. E aí, o Apocalipse, no capítulo 12, falando desta batalha que Daniel cita em Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 12 trata da mesma batalha. No verso de número 7 e 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E aí, todavia, não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Entenda a dinâmica dessa batalha, já falamos no módulo
sobre a preparação para a volta de Jesus. Observa, Miguel, ele começa a batalha na cruz, porque lá estava o dragão. Qual é o objetivo de Miguel? Abrir uma janela de 1 segundo, distraindo Satanás para a igreja passar. Esse é o objetivo de Miguel. Por que ele tem tanta dificuldade em abrir essa janela? Porque Satanás é o anjo mais poderoso do universo, só perdendo em poder para Jesus Cristo, porque ele foi o primeiro anjo criado como modelo dos demais, o sinete da perfeição. Então enfrentar Satanás não é tarefa fácil. Quando Miguel foi enfrentar Satanás, relatado no livro de Judas, pelo corpo de Moisés, ali é contado que Satanás chegou diante de Miguel e disse: "O que você veio fazer aqui?" E ele disse: "Espera lá, eu vim pegar o corpo por ordem do céu. Se você quiser questionar, você vai conversar com ele, o Senhor te repreenda." E aí ele sai com o corpo de Moisés e Satanás não pode fazer nada porque o Miguel estava sob ordem da parte de Deus. Então ele se calou. Mas Miguel nunca enfrentou ele numa batalha a sério, no sentido de que Satanás tivesse que se voltar para enfrentá-lo. Agora, nesse dia ele enfrenta. Há um aviso: olha, Miguel está chegando. Satanás deve falar: quem é Miguel para me enfrentar? E ele está ali cuidando e pedindo um arrebatamento. Esse é o objetivo dele. Mas aí alguém deve ter avisado: olha, é sério, Miguel está ali atrás. Quando ele se volta para enfrentar Miguel, é a distração de 1 segundo, a igreja passa, ela é arrebatada, a igreja ocupando os lugares celestiais. Não resta outra alternativa a Satanás senão ele cair na terra. E quando nós falamos em cair na terra, nós temos que entender o seguinte: aqui está o planeta Terra, aqui está a estratosfera, aqui está o avião voando, ok? O avião voando, aqui está as aves. Quer dizer, Satanás ele vai cair para dentro desta estratosfera e não vai poder mais estar acima dela. Então, quando ele cai na terra, ele cai para dentro da estratosfera terrestre e ele perde qualquer contato com o trono de Deus. Aí está tudo fechado para ele. Porque até antes da sua queda, ele nos acusava de dia e de noite no trono. E se alguém quiser uma visão de como que funciona esse negócio do trono de Deus, Satanás se apresentar, pode ler a história de Jó no capítulo 1 e pode ler também a história de Micaías, quando ele conta o concílio que houve no céu. Estava de um lado os anjos de Deus, do outro lado os anjos de Satanás, e aí um anjo, espírito de mentira, se apresenta para enganar na terra os profetas. Então é assim que funciona a realidade espiritual. E aí, nessa batalha, Satanás cai. Vamos entender a lógica inteira. Satanás, ele era o guardião do planeta Terra, do Monte Santo. Se Satanás tivesse permanecido no lugar de direito, ele seria o braço direito de Jesus Cristo. Mas ele olha para o trono de Deus, que, imagina, para ele estar na terra, no período do terceiro dia, entre o segundo e o terceiro dia, a terra era uma massa incandescente, porque quando é retratado o jardim do Éden de Satanás, era todo ele revestido, era todo ele formado de mineral. Então a terra ainda estava efervescente, preparando para o estágio em que ela se tornaria habitável. Naquele período, ele se sentia isolado, porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza, então tem a quarta, a terceira, a segunda, a primeira. E se nós considerarmos, então, aqui nós temos a quinta grandeza, a quarta grandeza,
a terceira grandeza, a segunda grandeza, a primeira grandeza, e Satanás, humilhado, cuidando de um planeta, nem de uma estrela ele estava cuidando. E ali ele vai se exaltar. Eu subirei ao céu. Isaías 14, 12 a 15. Eu subirei ao céu, acima das estrelas. Ora, se cada estrela é um conjunto sideral, e a primeira é o último, o maior de todos, por Satanás ir acima do último, ele está transcendendo a matéria. Ele está querendo ir para um lugar transcendente. Aqui tem a eternidade passada, onde só havia Deus. Então deve ter um lugar onde só há Deus. Deus o Pai, o Filho e o Espírito em concílio. O trono é armado. O trono de Deus é móvel. Deus sai daquele lugar e vem ao encontro da humanidade, dos homens remidos. Satanás, ele queria se colocar lá daquele lugar, sabe, sei lá onde vai ser esse lugar, é um lugar transcendental, porque é acima das estrelas. E aí, ele cai. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Então, esta é a primeira queda de Satanás. Esta primeira queda de Satanás, ele cai do terceiro céu. Aqui nós estamos com o terceiro céu. Ele tenta tomar o trono de Deus por assalto e ele cai do terceiro céu para o segundo céu. Quando ele cai no segundo céu, ali ele fica, e ali está Efésios capítulo 6, com nossa luta é contra principado, potestade, dominadores, hostes espirituais malignas nos lugares celestiais. É o segundo céu, ainda que ele tenha acesso ao terceiro céu. Então aqui está a primeira queda de Satanás. Depois Isaías diz, como fosse lançado para a terra. Aqui está a segunda queda de Satanás. Então, entre a primeira queda e a segunda queda, tem a criação dos céus e da terra até o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja, ele tem, então aqui tem o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, Satanás cai para o primeiro céu, para dentro da estratosfera terrestre. Então, quando Jesus, ele fala em Lucas capítulo 10, verso 18, ele diz assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Se nós olharmos pela referência da fala de Jesus, é como se Jesus estivesse num lugar abaixo, olhando para cima e vendo Satanás cair. Se Satanás caiu antes do homem ter sido criado, porque quando o homem é criado ele já está caído, significa que provavelmente Jesus, como verbo, ele saiu do trono de Deus e foi fazer uma ronda no universo. Entenda, Deus permanece em um local posicionado. O Filho faz a ronda e o Espírito Santo ocupa tudo. Então cada pessoa da Trindade tem a sua função. A função de Jesus, já na visão de que ele vai se formar o Filho do Homem, ele sai. Então quando ele sai, a rebelião acontece. Quando a rebelião acontece, ele não vai porque o Pai próprio lida com Satanás e derruba Satanás do terceiro céu. Então, Jesus disse, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Ele está falando dessa primeira queda aqui. Depois, ele tem a segunda queda, que é Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, foi atirado para a terra, com ele e seus anjos. Observa que Isaías fala disso, como fosse lançado na terra. Então, a queda
e aqui nós temos que entender a palavra profética, quer dizer, duas frases, mas a distância temporal entre as duas frases é absurda. Se o mundo foi criado tem 13,5 bilhões de anos, é o tempo que nós estamos falando entre a primeira queda e a segunda queda. Então é uma variação de tempo muito grande. E ali, em Apocalipse 12:9, aponta o momento histórico da queda, que será depois do arrebatamento, e depois Satanás terá uma terceira queda. Essa terceira queda, ele vai para o lago. O lago de fogo e enxofre. Esta é a terceira queda de Satanás. Então ele caiu já a primeira vez, vai cair depois do arrebatamento a segunda vez e cairá quando Jesus voltar e ao final do milênio a terceira vez. E ali ele será precipitado. Então nós, caminhando na revelação, vamos falar sobre o dragão na terra, a mulher vestida de sol e a perseguição da mulher. Então vamos começar com o dragão na terra. Nós já lemos o texto, Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E aí, no Apocalipse, no capítulo 12, nós lemos aquela declaração. Ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De novo, se voltarmos a Jó, se voltarmos a Micaías, Satanás ainda hoje tem acesso ao céu. E é bom que ele tenha acesso. Olhando pela história de Jó, quando Satanás ataca um santo, ele recebe o limite do seu poder maligno contra aquele santo. É por isso que a Bíblia diz: não vem sobre vós tentação que não seja humana. Fiel é Deus que dá o escape, porque a provação de cada ser humano é moldada por Deus segundo a capacidade daquele ser humano suportar essa provação. Então Satanás, ele vem contra o ser humano. E ali, no arrebatamento, ele é expulso. E aí ele não pode mais ir para aquele lugar. E aqui, falando dessa proclamação que é feita lá no céu, diz assim: eles, os que estão no céu, venceram. E aqui existem três formas de vencer o dragão. As três formas são ascendentes. A primeira forma de vencer é: venceram por causa do sangue do Cordeiro. O que é vencer? Por causa do sangue do Cordeiro. A igreja cruzou 2000 anos de história. Lembra que o tempo de vida de cada ser humano é até 70, 80 anos, o mais é cansado e enfado. Pode chegar, quem sabe, a 120 anos, o máximo. Depois do dilúvio caiu bem a idade relativa, a idade média da humanidade. Mas aqui, quando diz eles venceram por causa do sangue, significa que no curso da vida do remido, ele aplica sobre ele 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, a verdade de Deus não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. Então, esse ato de purificação, de andar em santidade, de buscar a presença de Deus, é o primeiro nível da vitória da igreja. A igreja, ela tem que aplicar sobre si o sangue, pecou, confessa, abandona, purifica, segue em frente. Se cair de novo, confessa, abandona e segue em frente. Então, este é o primeiro nível. O segundo nível, por causa da palavra do testemunho que dera. E aí, é o impacto de quem testemunha de Cristo.
É o impacto da testemunha que é ousada, cheia do Espírito Santo, pega a palavra de Deus, ministra, faz a obra, serve os homens. Enfim, é aquele que age proativamente no reino de Deus. Eles venceram por causa da palavra do testemunho que deram. E o terceiro nível é, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Isso principalmente na segunda igreja. Quem for fiel até a morte, darei a coroa da vida. Então, aqui nós temos os 3 níveis de testemunho. E eles os venceram porque conseguiram passar por esses 3 níveis, algum talvez menos, outro mais, mas eles estiveram balançando nesses níveis. Por isso, festejai aos céus, porque a igreja já foi arrebatada, está lá, mas ai da terra, os que nele habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Aqui parece que ele foi por vontade própria, né? Na verdade ele caiu, mas aqui está dizendo que ele assume que ele caiu e ele se volta de fato contra a humanidade nesse período de 10 anos e meio, que vai ser o período depois do arrebatamento, em que ele vai ter que enfrentar o que vai vir. Sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está cheio de grande cólera. Por isso, Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher. Quem é a mulher? Israel. Israel, Deus vai marcar 144 mil judeus, e eles vão estar preparados para enfrentar o diabo e seus anjos até a volta de Jesus na batalha de Armagedon. Só que antes de acontecer a marca dos 144 mil judeus, entre um período que vai existir entre o arrebatamento e a marca dos 144 mil, Deus vai esconder Israel. E esse esconder Israel vai durar o espaço de 3 anos e meio, que é o período entre o arrebatamento e o começo da 70ª semana de Daniel, ou o arrebatamento e o começo do dia do Senhor. Então, o cordeiro, ele toma para si o livro com a mão direita, e Satanás cai, ele vai em busca da mulher, a mulher perseguida pelo dragão. Quem é esta mulher? Vamos recapitular quem é esta mulher. Observe a sequência. Viu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. Esta mulher é Israel. É uma retomada da história da igreja. Lembra que Jesus veio na plenitude do tempo? Lembra que quando o templo de Israel foi destruído e eles voltaram de Babilônia para reconstruir o templo, na época de Zorobabel, de Neemias, de Esdras, o profeta Ageu disse em profecia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, Israel, ele cumpre a sua missão quando ele traz a este mundo Jesus Cristo do ventre de Maria. É por isso que ele está nessa posição vestida de sol. Lembra que Jesus se transfigurou e ele se assemelhou ao sol resplandecente? Então, Israel é o sol resplandecente, é esta mulher. Ela achava grávida. Aqui reporta Maria. Maria grávida para dar à luz a Jesus. Isso é Maria. Nasceu o filho varão que há de reger todas as nações da terra. Esse é o Jesus, o rei de Davi, o rei de Israel, o filho de Davi, o soberano de toda a terra. Jesus, ele vai reger as nações. O milênio é onde vai acontecer o cumprimento desta profecia. Esse é Jesus. Aí o texto diz, e o seu filho, o filho da mulher, foi arrebatado. Aí tem um problema na história. Jesus não foi arrebatado, ele foi assunto ao céu. Então, se quem vai ser arrebatado é a igreja. E a igreja aqui está ligada no Espírito Santo. Por que ela é filho arrebatado? Porque a igreja é corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é corpo. Então, quando a gente olha para a igreja, nós vemos Jesus Cristo formado com a igreja um único corpo. Lembra que Saulo
perseguindo os discípulos, o sol resplandece, a luz resplandece diante dele, e aí o Senhor se apresenta e ele, quem é? O Senhor fala, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Paulo perseguia crente. No entanto, perseguir o cristão é como perseguir o próprio filho, próprio Jesus. Por isso, o filho que vai ser arrebatado, este é a igreja, todos os nascidos de novo. E aí a mulher foge para o deserto. Esta mulher que foge para o deserto é Israel, depois do arrebatamento, vai passar um período de 3 anos e meio, e aí começa o dia do Senhor, os 144 mil judeus são selados, Apocalipse capítulo 7, quer dizer, do Apocalipse capítulo 6, que são a abertura dos 6 selos, vai levar 3 anos e meio. E os judeus são marcados no 7º selo. Ali começa o dia do Senhor. Então, essa mulher, nesse período, vai ser protegida por Deus. Quando, pois, o dragão foi atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera filho à luz ao varão. Nós vamos, quando nós entrarmos na abertura dos selos, vocês vão entender o grau de perseguição que Satanás vai armar contra Israel antes de assinar o acordo com Israel, o acordo que desencadeia o dia do Senhor. Então, este é o quadro que temos que apresentar hoje. Nós temos que continuar. Se amanhã, às 20 horas em ponto, se você puder estar comigo, eu estarei dando continuidade ao juízo sobre o reino das trevas, a parte 2, porque ainda há muito detalhe a avançarmos antes de começarmos a abertura dos 7 selos. Faço um convite a você fazer parte da minha comunidade aqui no Instagram com César Azevedo, ou ali no YouTube com César Azevedo, e também convido você a distribuir esse vídeo. Me ajude a levar essa mensagem mais longe, porque se nós despertarmos a igreja se colocando de pé, o próprio Cristo a instruirá. Então, eu desejo que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.